A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou seu irmão Alex, que todos os dias te traz um café com Jesus. Amados, nós vamos começar uma série de estudos. Nós vamos falar de umas coisas muito importantes. E no decorrer desses estudos você vai se encontrar. Você vai entender o porquê certas coisas que você acreditava que não era pecado e é pecado. Nós vamos falar de um assunto chamado corrupção. A todo momento que uma pessoa se corrompe, ela está sujeita a alguma coisa. Então nós vamos falar aqui, em meio a alguns áudios, sobre a corrupção. E você vai perceber como muitos homens de Deus, aonde se corromperam, tropeçaram. Abre sua Bíblia em Filipenses 2,15. Filipenses, Novo Testamento. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2 e verso 15. Amém? Você vai encontrar o que é corrupção. O que é corrupção? O que é corromper? É perverter. É ficar sujeito a uma coisa errada. Corrupção é se sujar, se contaminar. Então nós vamos entender um pouco mais sobre isso, né? Mas eu sou obrigado, irmãos, a começar já pelo princípio. Vamos trazer aqui em alguns áudios e você vai aprender. Como eu acredito nisso, não estou me sentindo, mas como eu acredito que vocês gostam de fazer um estudo comigo, eu peço simplesmente que aqueles que podem abrem a sua Bíblia. Que você possa meditar juntamente comigo em Filipenses capítulo 2 e verso 15. Amém? Para que você possa entender e aprender, acompanhando. Amém? A igreja de Bereia, lá no livro de Atos, está escrito que eles acompanhavam as escrituras. Quando eles ouviam alguma coisa, olha, o profeta Isaías falou tal coisa. Eles iam lá nos pergaminhos ver se ele tinha falado aquilo mesmo. Como é que você acredita em mim sem me conhecer? Mas é que seu fruto é bom, a gente tem visto aí que você é de Deus. Irmãos, não confiem somente nisso. Mas testifique-se na Bíblia, comparando. Porque meu único objetivo do cafezinho com Jesus é glorificar a Ele, somente a Ele. E por causa dele que aqui estou, e por Ele que estou pregando, e trazendo uma mensagem a você. Porque a preocupação toda é que vocês venham aprender. Já contei a vocês em outros cafezinhos, que eu tenho sementes, mas não tinha terra. Do que me adiantava, eu falava com o Senhor, do que me adiantava ter bastante estudo, bastante Bíblia na mente, mas não ter para quem passar, irmãos. Por isso que quando alguém me cede uma oportunidade para pregar numa igreja, eu prego numa velocidade e eu me esbanjo, eu me esvazio de conhecimento. O pena que o horário é pouco, mas eu me esvazio de conhecimento, porque o gozo que eu tenho de passar a vocês tudo aquilo que eu aprendi com o Senhor é grande. Então aproveite. Já ensinei a vocês, esmiúce juntamente comigo, já ensinei a vocês. Venha ruminar comigo para aprender cada vez mais. Amém? Filipenses capítulo 2 e verso 15 está escrito assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Esse vai ser o título desses estudos. Talvez eu já preguei alguma coisa e já mencionei alguma coisa sobre isso, né? Mas o que aprendemos aqui com esse versículo, né? Que o Senhor quer que nós sejamos irrepreensíveis, que é o contrário de pessoas que são repreendidos. As pessoas sempre repreendem aquele que está fazendo errado. Então vocês são aqueles que ninguém tem como repreender, porque estarão fazendo coisas certas. Sinceros em tudo e em toda maneira. Filhos de Deus inculpáveis, exemplos que você não receberá culpa. As pessoas não têm como achar culpa sobre você. Lembra quando eles procuraram culpa sobre Daniel? Não acharam. Culpa sobre José? Não acham-se. Por quê? Porque não tinha. É pessoas que andam no correto. No meio, pessoas inculpáveis, no meio de uma geração corrupta. É fácil achar um cristão sincero. Dá uma olhadinha aí que você vê ele resplandece no meio da multidão. É fácil. E uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandece
resplandeceis como astros no mundo. É o pedido desse versículo que Paulo mandou para a igreja de Filipenses, para que nós possamos brilhar, para que nós possamos ser luz. Eles possam nos olhar. Olha, ali vai um crente, ó. Olha lá, aquele ali é um fiel de Deus. Como falaram de Eliseu, quando aquela mulher com seu esposo olhava Eliseu passando, eles falavam, olha lá, lá vai um crente, ó, um fiel. Esse é cristão verdadeiro. Por quê? Porque eles sabiam que aquele homem portava algo de Deus. E por causa disso, resplandecia no meio da multidão. Ele não precisava fazer muita coisa, bastava ser servo do Deus Altíssimo, que ele resplandecia, luz no mundo, sal da terra. Lembra disso? Temos que ser isso, luz no mundo e sal da terra. Temos que resplandecer, porque como é que a pessoa vai saber se você é cristão? Você tem que trazer isso com você. Você tem que ter o cheiro suave de Cristo. As pessoas têm que sentir paz na sua presença. Os demônios têm que se incomodar quando você chega. Não aquela pessoa que não incomoda demônio e muito menos aparece. Aquele crente escondido. Então, não quero que vocês sejam igual à geração corrompida. Quero que vocês sejam o que Paulo está dizendo aqui. Para isso, nós vamos começar hoje falando de uma corrupção que aconteceu no céu. Isaías, abre a sua Bíblia aí. Nós vamos ler aqui a primeira corrupção no céu. Amém? Vamos começar, Isaías não, vamos começar por Ezequiel 28:12. Ezequiel capítulo 28, depois nós vamos ler Isaías. É a primeira corrupção. Eu vou esmiuçar ele aos poucos, mas esse é o primeiro áudio do estudo corrupção. Então vamos falar. Ezequiel 28:12, está escrito assim, ó. Até o 17 nós vamos ler. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido, para proteger-te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes, olha aí a palavra, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Ezequiel 28:12. Vistes o que aconteceu com ele, né? Agora vamos lá para Isaías 14:12-15, que também vai falar sobre ele. Isaías, estamos falando sobre Satanás, o diabo. Capítulo 14, verso 12 ao 15. Vamos lá? Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono no monte santo da congregação. No monte da congregação que me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Olha que profundo, né? Estamos vendo aqui a exaltação e a queda de Lúcifer, né? O diabo, né? O diabo, Satanás aqui, ele achou que podia, irmão, se corromper assim, né? Então o que aconteceu? O nome disso é corrompeste a tua sabedoria. Ele corrompeu a sabedoria dele, né? Ele tinha um entendimento, ele conhecia, ele andava com Deus, ele foi ungido, ele foi separado para estar servindo ao Senhor lá no céu. Lógico, né? Nós se baseamos no que estamos aqui lendo em Ezequiel 28:12, que ele se corrompeu por causa da sua formosura. Então, além de ser um querubim muito ungido, muito usado, muito poderoso, ele começou a se corromper. É aquilo que hoje você vê
muitas pessoas, quanto mais nome tem, mais se corrompe, não é verdade, né? Olha que a diferença, que ali era um querubim, e João Batista comia gafanhotos e mel silvestre, e João Batista, ele não se corrompeu pela fama que ele teve naquela época, mas ele dizia, era necessário que ele cresça e que eu diminua. Portanto, aqui, Satanás começou a achar que podia alguma coisa, né? Veja que João Batista, o Batista, ele venceu no deserto, onde não tinha nada. E Lúcifer no paraíso perdeu. Por quê? Porque ele achou que podia se corromper dessa maneira, né? Ele achou que podia ser alguma coisa. E na verdade não foi, irmãos. Ele tinha todas as pedras preciosas, os sons que saía dele, aquelas músicas que, acredito eu, que conforme ele andava, saía. Ele pisava em pedras afogueadas, que dá para se entender lá no Jardim do Éden, né? Ele era um querubim ungido. O que é um querubim ungido? É vários querubins, e ele foi separado, tá entendendo? Ele foi ungido, separado, para não estar mais aos outros, mas porque ele se elevou mais que os outros, né? Para proteger, ele era um querubim ungido para proteger. Ele foi estabelecido no Monte Santo de Deus, quer dizer, ele já não ficava mais em outros lugares com os querubins, mas ele ficava separado na onde? No Monte Santo de Deus. Que honra, que prazer esse querubim tinha. Quando ele andava, todos olhavam para ele e se admiravam. Olha, lá vai o querubim ungido do Senhor, esse querubim rodeado, cheio de pedras. Olha só, pedras preciosas estavam sobre ele. Quando ele andava, nasciam músicas. Então, ele era um querubim muito perfeito, né? Olha o que está no versículo 15 aqui de Ezequiel 28:15. Perfeito eras, não é mais, mas perfeito eras nos teus caminhos, desde os dias que foi criado. Ele era perfeito, irmãos, em tudo, em tudo. Ele andava daquela maneira e agradava a Deus. Até que se achou iniquidade em ti. Olha só. Foi achada iniquidade nele. Na multiplicação do seu comércio, quer dizer, quanto mais ele trabalhava, mais ele fazia o Senhor, se multiplicava, e aquilo foi crescendo dentro dele, né? Se encheu o seu interior de violência, lá dentro do coração dele. E pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. Só porque ele pecou, Deus lançou fora do monte dele. E te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Quer dizer, quanto mais belo, mais excelente, mais perfeito ele era, o seu nome crescia, né? Imagina uma cidade de anjos e todas as classes de anjos, anjos, arcanjos, querubins, todos falando dele. O nome dele dava por todas as partes. Quem é aquele que brilha do lado do nosso Senhor? Ah, aquele lá é o querubim ungido dele, né? Esse é o querubim que ele escolheu para ele. Então esse querubim ungido, ele se encheu disso, né? Da sua formosura, e aconteceu um pecado dentro do coração dele. O que aconteceu? Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Quanto mais aquele brilho dele, né? Por isso que nós aprendemos aqui, temos que ser astros no mundo, mas não se corromper igual às multidões, né? Temos que tomar cuidado para não se corromper. O que aconteceu aqui? Ele se corrompeu, irmãos. Gostoso é receber elogios. Pior é você achar que é mais do que aquele que te pôs aqui, né? É a mesma coisa o cafezinho. O cafezinho bombardeou o inferno, irmãos. O cafezinho tá crescendo, é todos os dias uma chuva de testemunho, e eu gosto muito de ouvir os testemunhos, porque são combustíveis para que eu continue. Portanto, nunca posso, irmãos, deixar o meu coração ficar igual ao dele, achar que eu sou alguém, achar que eu posso ser mais que alguém. Não. Só quero que as portas se abrem para que eu pregue na sua igreja, na igreja do outro, somente isso. A minha vontade é fazer a palavra de Deus crescer cada vez mais. Eu me alegro porque tem pessoas que eu nunca vou ver na vida, irmãos. Lá no cantinho escondido, lá longe, o cafezinho alcançou. Aonde talvez eu não vou ter dinheiro nem condições para chegar até lá, mas o cafezinho chegou e está transformando vidas, está fazendo com que vidas venham aceitar o Senhor Jesus, venham ser transformadas. Esse é o objetivo, mas não me engrandeço o nome do Senhor, que assim eu apareço com ele. Olha só, lendo aqui, né, sobre a corrupção dele, e toda a corrupção dele foi por causa da formosura dele. Aí nós vimos lá em Isaías, no capítulo 14, verso 12 ao 15, como caíste do céu. Aqui ele já caiu do céu, ó estrela da manhã. Olha outro título que ele tinha, estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. Porque esse aqui é um título que se dava, né? Pode-se dizer talvez que exista vários estrelas da manhã, né? Porque seria um título que era dado para aqueles que recebia algo de Deus, assim, como se brilhasse muito, né? E como fosse lançado por fora
tudo que debilitava as nações. Olha só, quando Deus encontrou no coração dele o seguinte, né? Que ele dizia assim, tu que debilitavas as nações. Quer dizer, ele estava ali no meio de muitos irmãos, de muitos. Agora veja no versículo 13. No versículo 13, e tu dizias no teu coração. Ele não abria a boca para comentar, mas ele pensava antes. Tu dizias no teu coração. Mas anjo tem coração? Bom, a palavra diz assim, que tu dizias no teu coração, quer dizer, o seu interior: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Olha o pensamento que já estava no coração dele. Ele queria colocar um trono. Ele cresceu tanto, ele achou que ele era tanto que ele achou que podia ter um trono, irmãos, e podia se aproximar e alcançar alguma coisa acima de Deus. Mas Deus fez com que ele caísse. Amém? Quero que você simplesmente aprenda com isso, com os versículos que lemos aqui, que não devemos permitir, irmãos, esse tipo de tentação alcançar sobre nós. Mas creio que você vai aprender cada vez mais nos próximos áudios, amém? Esse foi somente para aprendermos que a corrupção que entrou no coração de Satanás fez com que ele caísse. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.